Bom dia, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. O tema de hoje, dessa palavra, é o mesmo da quinta-feira, da terça-feira, que é hoje é quinta-feira, né, gente? Meu Deus, já estamos na quinta-feira, glória a Deus. O tema de hoje é a sabedoria para reinar, parte 2, né? E seja bem-vindo à célula digital, irmãos, irmãs, sejam bem-vindos na célula digital de hoje, quinta-feira. Essa célula digital, ela é uma célula que foi criada e nasceu no coração do profeta Vinícius Iracete, com o objetivo de trazer a palavra para você, para que mais pessoas sejam atingidas pela palavra do Senhor. Amém? E eu faço parte da igreja IEJN. A igreja, ela é a Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Essa igreja, ela fica localizada lá na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Ai, desculpa, gente, desculpa. Ela fica em Alphaville, Barueri, e tem cultos. E eu quero convidar você nos cultos que nós temos lá. Os cultos de lá de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. Nas quartas-feiras, né, que foi ontem, foi muito sobrenatural o culto. Amém? Às 15 horas e às 20 horas, tá? Na sexta-feira é o culto dos jovens, né? O culto das nações, nação jovem. Ele é às 20 horas. E aos domingos, o culto é às 9 horas, que é o culto profético. Inclusive, o profeta Vinícius, ele tá... É muito importante você chegar 15 minutos antes no culto, que principalmente se você tiver com alguma enfermidade, ele está ungindo as pessoas e orando pelas pessoas 15 minutos antes do culto. Amém? Mas ele começa às 9 horas. E o tema do profeta, né? Ele está orando por 7 domingos para o reino do Senhor, falando sobre o reino. Amém? E é muito importante que você vá aos cultos, porque nós precisamos, nós seguimos a palavra do Senhor. Mas é muito importante você se membrar a uma igreja, porque quando Jesus Cristo voltar, o avivamento, ele vai encontrar a noiva dele, que é a igreja. E nós precisamos estar em uma igreja. E não se preocupe com essa história de que você se decepcionou com a sua igreja, porque a gente não tem que se decepcionar com a igreja. A gente tem que estar na igreja para que a gente esteja com o Senhor Jesus, porque é lá que nós vamos nos encontrar. Nós nos encontramos também em casa, mas lá é o nosso ponto de encontro. E você tem que estar lá, porque é importante. É importante para Jesus, é importante para Deus. É lá que nós nos encontramos. Amém? Então, faça parte
Se você não tá decepcionado com a sua igreja, procure, se quiser, né, frequentar, se congregar a nossa igreja. Vá congregar a nossa igreja. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de lá. Entendeu? Porque, na verdade, nós seguimos a palavra. A palavra e Jesus. E Deus e Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós temos que estar membrados a uma igreja. É muito importante. Por conta da volta do Senhor Jesus. Porque Ele vai encontrar a sua noiva. E nós temos que estar membrados a uma igreja. Para que Ele possamos nos encontrar. Amém? Glória a Deus. Essa live também ela está sendo realizada para a honra e glória do Senhor. Amém? Ela é muito importante para que chegue até você a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então a palavra de hoje é 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de 6 a 12. E também eu vou ler a palavra de Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 9. Amém? Vamos para a primeira palavra, que é a 2 Crônicas. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo de seu coração, e você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o que eu fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Amém? E aqui a gente vai para a segunda palavra, que é Jeremias, de 4 a 9. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Irmãos, eu vejo aqui nessas 2 palavras, né, que eu meditei nessas 2 palavras, e encontrei que nós vemos que esses 2 homens da Bíblia, o Salomão e Jeremias, né, eles ficaram com medo do que carregavam, né? E por que isso?
Porque nós somos seres que temos insegurança. Quando nós vemos, quando nós nos vemos, né, em uma situação que temos que ter responsabilidades, principalmente com as coisas de Deus, nós ficamos inseguros, ficamos com medo, né? Com medo de você não cumprir com o que o Senhor quer. E isso pode causar muito estresse nas pessoas. Porque conforme a demanda vai crescendo, né? E você se acha pequeno demais, né? E a demanda é muito grande. E por isso que devemos pedir sabedoria para o Senhor. Porque nós precisamos de sabedoria para reinar. Nós precisamos de sabedoria para viver o que o Senhor quer. Porque nós fomos chamados, porque assim como diz a palavra, o Senhor já escolheu a gente antes mesmo da gente ser gerado no nosso ventre, no ventre da nossa mãe, entendeu? E Ele já escolheu. E se Ele já escolheu, não tem o que fazer. Nós só temos que fazer, né? Como diz uma música, né, que eu gosto muito dela, né? Que um louvor que ele canta, que ele é assim, deixa eu ver se eu vou conseguir me lembrar. Que o Senhor nos escolheu e não tem como dizer não, porque nós recebemos unção para isso. Não tem como dizer não para Deus. Não tem como isso. Nós temos que aceitar o que o Senhor programou para nós. Porque é isso que nós temos que fazer. Todos aqueles que recebem um chamado, eu, você, nós temos que aceitar o chamado do Senhor e ir em frente. Buscá-lo, aprender, escutar a voz dele, a direção, estudar a sua palavra. É isso que nós temos que fazer. E para isso nós precisamos de sabedoria, assim como Salomão pediu sabedoria para reinar o povo, porque ele estava inseguro, né? Ele não era Davi, né? Assim como Davi também teve inseguro, né? Quando ele foi reinar, o coitado Davi foi perseguido por Saul, e ali ele tinha que reconhecer Deus na vida dele o tempo todo e pedir ajuda a Deus, pedir sabedoria e pedir muitas coisas para que ele seja vitorioso em cada batalha. Amém? E porque está escrito, né, em Tiago 1,5. Porque assim, o Senhor sempre dá sabedoria. Para mim, para você, é só a gente pedir. Porque está escrito lá na Bíblia, em Tiago 1,5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, ele será concedido. Amém? E porque Deus mostra também nesta passagem que tudo que te mandar fazer, Ele vai te capacitar. Nas passagens lá que nós lemos, né, em Crônicas, 2 Crônicas e em Jeremias, tudo que o Senhor falar para nós fazermos, Ele vai nos capacitar. Ele não vai falar para você fazer, jogar você lá e se vira, não. Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar em tudo que Ele mandar você fazer. Amém? Então, não fica
pedindo riqueza para Deus, sabe? Porque riqueza é uma coisa que você vai ter. Porque é como eu sempre disse, como eu sempre digo. Tem uma passagem na Bíblia, que essa passagem ela é muito importante para mim. E eu sempre falo ela e declaro ela. Buscai em primeiro lugar as coisas do Senhor e sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Então, não precisa ficar buscando riqueza. Coloque em primeiro lugar o Senhor, coloque em primeiro lugar a vontade do Senhor. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, faça um devocional, lendo, meditando a palavra. Aproveite, anote os versículos que nós falamos aqui nas células, né? Que eu falo aqui na célula, e medite ela, ore a ela, peça entendimento, discernimento, sabedoria para Deus, que Ele vai para o Espírito Santo, que Ele vai te orientar na palavra, Ele vai fazer você entender o que Ele está querendo dizer ali para você. Amém? Então, peça sabedoria, entendimento, discernimento, capacitação para seguir o projeto de Deus na tua vida. Porque é isso que nós temos que fazer, nós temos que ir atrás do nosso propósito. Porque quando nós vamos atrás do nosso propósito, tudo vai ser acrescentado na nossa vida. É por isso que o Senhor disse, para que nós seguimos o propósito dele, porque o propósito dele, quando nós vamos em busca do propósito dele, nós vamos conhecendo ao Senhor, nós vamos tendo intimidade com o Senhor. Amém? É aquela coisa maravilhosa que todo mundo quer ter, intimidade com o Senhor. Bom, eu sou uma pessoa que quero ter intimidade com o Senhor todos os dias da minha vida. Eu entrego todos os dias da minha vida ao Senhor. Minha casa, os meus filhos, meu marido. Eu entrego todos os dias. Todos os dias eu coloco em oração. Amém? Então, para terminar essa palavra aqui, então não tenha medo de aceitar Jesus na sua vida, porque Ele não é uma pessoa má. O inimigo é mau. O inimigo veio para roubar, matar e destruir aqui. Mas Jesus não. Jesus ele veio nos salvar, ele veio para que nós reconheçamos o que ele fez por nós. O sangue dele foi derramado na cruz. E é isso que nós temos que reconhecer, que Jesus morreu por nós. Porque ele vai te pedir para você. Que assim, as pessoas geralmente não querem aceitar Jesus porque eles não querem largar os vícios, não querem largar as coisas erradas, né? Então, você acha que isso tá certo? Você não acha que ele só tá querendo o seu bem? Porque se ele tá pedindo pra você largar as coisas erradas, largar os vícios, então seja porque não é bom pra você. E se não é bom pra você, por que você tá continuando com isso? Não é mesmo? Então ele não é uma pessoa má, ele não é uma pessoa boa, porque ele tá querendo que você abandone as coisas erradas, os vícios que fazem mal a você. Entendeu? Então ele não é uma pessoa má. Concorda comigo? Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa... É tudo na minha vida. É tudo na minha vida. Tudo na minha vida.
Amém? E eu quero que ela seja também na sua vida. E é por isso que eu tô aqui sempre falando para você, batendo na mesma tecla. Você tem que pedir a salvação. Você tem que aceitar Jesus na sua vida. Amém? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza. Você vai amar. Você vai amar cada vez mais Jesus. Você vai se sentir amado por Deus. Porque, como dizem Provérbios, confie no Senhor, Provérbio 3:5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Porque o Senhor quer que nós dependamos dele e que a gente não faça todas as coisas, não faça tudo com a força do seu braço, e sim que nós confiamos nele, descansamos na palavra dele. Amém? Então eu vou ficar aqui com essa palavra e eu só falo para você, confie no Senhor, confie a tua vida, a tua família, teus projetos, que tudo será bem sucedido. Amém? Vamos orar rapidamente. Senhor Jesus, Pai amado, eu peço que o Senhor esteja aqui nessa oração, que o Senhor leve essa oração, Senhor, para mais pessoas, para onde tiver gente querendo ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor atinja, Senhor, como uma flecha no coração de cada um. Que uma flecha de amor, uma flecha de compaixão, de misericórdia, Senhor, das pessoas que querem ouvir a Tua palavra, daquelas pessoas, Senhor, que estão em cima do muro, né? E não quer pular para o nosso lado, pular para o seu lado, Senhor, para o lado do Senhor Jesus. Está em dúvida, né? Está em dúvida entre os banquetes do inimigo e entre os banquetes do Senhor, que é muito melhor, né? Muito melhor. Por que isso? Por conta da responsabilidade. Porque lá no mundo, eles fazem o que eles quiserem. E com o Senhor nós temos que ter responsabilidades. Principalmente com as tuas coisas. Mas não importa, é isso que é gostoso. Os desafios, é isso que é o maravilhoso. E porque cada vez nós vamos subindo cada degrau, de acordo com a subida, com a vitória dos desafios. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego, eu coloco, eu declaro que cada pessoa que tiver com um problema de doença, qualquer dor, isso vai ser curado agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro também, Senhor, que qualquer pessoa que tem um vício que está matando essa pessoa, mas ela não quer largar dele, porque ela está na zona de conforto, mas ela vai sair dessa zona de conforto em nome do Senhor Jesus, porque, Senhor, eu declaro isso na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro também, Senhor, que essa pessoa que está escutando essa live, ou que vai escutar essa live, ela vai ser atingida por Ti, Senhor, de tal forma que ela vai reconhecer, Senhor, ela vai reconhecer que o Senhor morreu por nós. Ela vai reconhecer tudo que foi o Senhor que fez na vida dela. Por mais que ela não esteja ainda, Senhor, salva, por mais que ela não tenha Te aceitado, mas ela vai reconhecer que o Senhor está com ela, que o Senhor está com ela, que o Senhor está colocando a sua mão sobre ela. Mesmo que ela não ainda Te aceitou, que ela ainda está indecisa. Mas ela vai aceitar isso na vida dela. Ela vai reconhecer o Senhor na vida dela. Em nome do Senhor Jesus.
em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Pai, Senhor. Essa live, Senhor, é para tua honra e tua glória. E eu creio, Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pois eu reconheço o Senhor em minha vida e quero que o meu irmão aí desse lado e a minha irmã também reconheçam o Senhor na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a ti, meu Pai. Eu quero te deixar um abraço bem grande. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus esteja com você no dia de hoje. Que todos os seus projetos sejam abençoados por Deus e a sua vida também e da sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.